Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, que é quem está lendo o livro Cartas de Cristo para vocês. Hoje nós vamos entrar no trecho onde fala sobre a purificação da consciência, da carta 6. Então, estão preparados? Vamos lá? Purificando a consciência. Enquanto você faz todo o trabalho necessário para a purificação mental/emocional, utilize minhas palavras das páginas anteriores que descrevem aquele, entre aspas e tudo maiúsculo, que trouxe você e todo o mundo para a existência visível, tudo maiúsculo. E construa um estado de consciência e contato com a sua, tudo maiúsculo, poderosa consciência divina, tudo maiúsculo. Deste contato virá a inspiração e a força para efetuar a purificação mais rapidamente. Enquanto acontece a purificação, você experimentará uma nova felicidade e realização em cada faceta de sua vida. Você também perceberá instruções inspiradas para a sua vida diária, seja durante a meditação ou como um raio de luz em sua mente, quando está em paz e pensando em algum assunto rotineiro. Se não descartar ou rejeitar estas instruções e segui-las, fiel e cuidadosamente, estará dando seus primeiros passos para converter-se, finalmente, em um grande semeador e colhedor de ideias criativas de muito êxito em seu ambiente. Tudo que estiver conectado com você florescerá e prosperará. Tudo responderá e o abençoará com nova vida. Se você se disciplinar em meditar diariamente com dedicação inalterável, finalmente começará a sentir uma resposta e influxo daquele que lhe deu o ser, tudo maiúsculo, e as palavras que você utiliza ganharão um novo sentido. Elas serão preenchidas com a vida universal, tudo maiúsculo. Você ficará cheio de alegria e extremamente contente, porque então saberá, tudo maiúsculo, que o poder é real, ativo em sua mente e em sua vida. Você começará a contar cada vez com mais confiança com o poder que começa a manifestar-se em seus assuntos. Você vai querer atrair outros para o seu estado de harmonia abençoada, pois os outros notarão e farão perguntas a você. Você estará experimentando um novo amor fraternal e vai querer compartilhar com os demais o que o faz feliz. Nunca será demasiado insistir nesta verdade. A necessidade de meditar, uma vez que muitas pessoas deixam a busca e a autodisciplina da escuta diária, antes de ter purificado sua consciência totalmente e de ter chegado a esse estado de purificação interior tão necessário para estabelecer um perfeito contato com a consciência universal, tudo maiúsculo, a fonte do seu ser. Quando você faz contato, coisas que parecem milagres acontecem. Isso é o poder universal começando a tomar forma e se desenvolver em sua alma, corpo, mente, coração e circunstâncias de vida. Eu digo a verdade. Você pode confiar em minhas palavras sem reservas. Se você perseverar, chegará o momento em que realmente sentirá o contato e saberá que o fez. Então, terá alcançado o momento mais crucial em seu desenvolvimento espiritual/humano. Durante algumas horas, muitas almas se sentem elevadas e alegres, antes que as preocupações diárias se intrometam em suas mentes e elas racionalizem a experiência, explicando-a em termos humanos. Não faça isso, pois perderá o que foi dado a você. Você atrasará, em grande medida, seu progresso espiritual.
Se você lê essas palavras e tem medo de acreditar nelas, ou acredita que são insensatas, ou sente que perderá o prestígio se acreditar nelas, estará produzindo uma forma criativa em sua consciência, que negará qualquer resposta construtiva que você poderia ter tido originalmente ao ler esta carta. Então eu digo, aprecie seus momentos de fé. Conserve os seus momentos especiais de contato com aquele, entre aspas e tudo maiúsculo, que lhe deu o ser, tudo maiúsculo. Acredite neles e guarde-os firmemente em sua consciência. E gradualmente você elevará sua consciência espiritual, entre aspas, às alturas, até uma grande visão interior e uma grande alegria. Eu repito, não deixe essas cartas de lado. Não posso insistir o bastante na necessidade de pensar nelas, recordar o que dizem. Se não as recorda, volte e leia-as outra vez e outra vez, até que tenha ficado gravada em sua consciência. Quanto mais você meditar nelas diariamente, mais elas ficarão claras em sua mente e terão um significado cada vez maior para você. No final, verá que elas se tornarão como alimento e bebida para você, construindo sua moral e aumentando sua determinação, para ajudá-lo a transformar as suas condições atuais em um estado de harmonia, amplos crescimento, prosperidade e paz. Grande será a sua inspiração e alegria quando você se der conta de que a imensidão daquele que lhe deu o ser, isso tudo entre aspas, é um poder radiante, de êxtase sublime, que está além da sua capacidade de sonho e imaginação. É a realidade. Ele, tudo maiúsculo, é a fonte do ser, tudo maiúsculo, a fonte, tudo maiúsculo, de tudo que você vê em seu mundo vivo natural e em muitos níveis de existência que estão além daquele no qual você habita atualmente. Quando estiver recebendo abundantemente a consciência divina em sua mente, em você mesmo, em cada faceta de sua existência, então começará a ver a enorme diferença. Você voltará a rememorar os momentos de estresse e infelicidade e verá que, gradualmente, as limitações de sua vida terão dado lugar a grandes bênçãos. Isso se torna um processo contínuo em sua vida. Mantenha seu coração firme, verdadeiramente seu eu, o Cristo, quem está chegando a você, tudo maiúsculo, e ao mundo através deste canal e destas cartas. Quero deixar especialmente gravado em sua mente a maneira como tenho feito declarações nas páginas anteriores para elevar seus pensamentos a um nível mais alto de consciência, descrevendo os benefícios que você tem ao trabalhar para elevar a sua consciência, desfazendo-se das tendências negativas mencionadas no início desta carta. Quero que você compreenda inteiramente que vim somente para ajudá-lo a desfazer-se dos pensamentos e emoções indesejáveis, impulsionados pelo ego, que atualmente controlam sua mente. Também estou aqui expressamente para encorajá-lo a ajudá-lo, entre aspas. Sim, para ajudá-lo, entre aspas, a desenvolver a sua mente e coração todos os pensamentos e emoções baseados no amor, que o colocam em harmonia com a consciência divina. O meu propósito mais urgente e amoroso é o de tirar você das sombras da existência nas quais atualmente habita e levá-lo para o sol, entre aspas, da iluminação espiritual que espera por você quando controlar os impulsos do ego e torná-lo unificado com sua mente e o Pai, Mãe, Vida, entre aspas, entrando na harmonia do amor incondicional para todos. Portanto, eu repetirei a lista de características negativas expostas nas primeiras páginas desta carta. Quero que as leia com cuidado e que observe suas próprias reações e sentimentos,
Conforme as passa vagarosamente em revista, a crítica, o sarcasmo, o julgar, o denegrir, o gerar inimizades, a intolerância, o ódio, os ciúmes, a agressão, os impulsos violentos, os roubos, as falsidades, as relações desonestas, a difamação. Como começar a desfazer-se de qualquer dessas distorções que você sabe que são parte da sua consciência? Não se envergonhe demais ao olhá-las, uma vez que você é um ser humano e nasceu sob a influência dessas características do ego. Assim, não tenha medo nem fique excessivamente desencorajado ao enfrentá-las. Dê o primeiro passo com total honestidade e anote-as em uma folha de papel. O segundo passo é pegar o papel, deitar e colá-lo sobre o peito. Feche os olhos e recorra em pensamento à realidade divina, a fonte de seu ser que, você já deve compreender agora, é o seu procriador amoroso, seu verdadeiro pai e mãe espiritual, entre aspas, que irradia generosamente e de maneira contínua e consistente o amor incondicional de pai, mãe, isso tudo maiúsculo. Dê a você um tempo para aquietar a sua mente, até que sinta que está se movendo além da sua própria consciência. Peça ajuda com fé sincera e espere uma resposta imediata, uma vez que está operando em consciência para tirar, dissolver e superar os falsos e desnecessários impulsos de rejeição próprios do ego em todos os dias no futuro. Com emoção, deixe claro ao seu pai espiritual, entre aspas, ou realidade divina, entre aspas, e, portanto, para você mesmo, que já não quer mais estas atitudes negativas, egocêntricas em sua consciência. Peça inspiração e poder para esforçar-se em evitá-las ou negá-las deste dia em diante. Ao fazer isso, você está criando uma nova forma de consciência, tudo maiúsculo, que agora começa a infiltrar-se e a substituir sua consciência atual. Sua intenção, tudo maiúsculo, torna-se agora sua realidade. As antigas características negativas que estão escritas em seu papel e foram levadas ao seu pai espiritual, entre aspas, agora estão no limbo de rejeição de sua consciência. Essa rejeição consciente também é o meio pelo qual você atrai o poder divino à sua consciência, para ajudar você a fortalecer sua resolução e para recordá-lo de descartar qualquer impulso que possa trazer à tona novamente as características rejeitadas. Portanto, como provavelmente você percebe, a redenção e a meditação colocam em movimento um trabalho invisível na consciência, o qual será possivelmente inconsciente, até que mais tarde você se dê conta de que as características desapareceram. Eu, sinceramente, desejo que você realize várias vezes esta meditação, utilizando o papel com as suas características. Cada vez que o fizer, atrairá outra injeção do poder do Pai, Mãe, Vida, Consciência, entre aspas, para o seu propósito de superar e eliminar as forças e formas indesejadas da consciência. Quando essas se dissolverem, não mais atrairão para suas circunstâncias de vida as sombras negativas e infelizes que antes o atormentavam. Você estará percorrendo um caminho mais elevado que o conduzirá à liberdade. À medida que você progride, perceberá pequenas faltas de consciência em sua mente e coração, que antes nunca pareceram ser erradas. Quando isso acontecer, deve passar pelo menos procedimento de anotá-las e levá-las com toda a fé ao seu pai espiritual, entre aspas. Agora, há ainda uma coisa que você deve fazer para completar esta reconstrução de sua consciência. Em lugar de
crítica, sarcasmo, julgamento, rejeição, calúnia, inimizades, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, roubos, falsidades, relações desonestas e difamação, deve escrever em um papel, se possível, em letras douradas, para dar um sentido de beleza e brilho aos atributos, às qualidades brilhantes da consciência divina que deseja possuir e expressar no futuro. Para estar em perfeita harmonia com sua realidade divina, entre aspas, seu pai espiritual, entre aspas, cada atributo será alicerçado no amor incondicional e promoverá o bem mais elevado de todos, pois você já não buscará humilhar os outros para sentir-se maior ou mais seguro de si mesmo. Sua consciência inteira estará voltada para a afirmação dos outros e para a construção de tudo o que estiver ao seu alcance. Você buscará nutrir, alimentar, ensinar, proteger, manter e satisfazer as necessidades dos outros e buscará amorosamente estabelecer ordem no caos das ações insensatas. Tendo escrito suas aspirações douradas na folha de papel, de novo, deite-se e recorra à sua realidade divina, entre aspas, pedindo que os impulsos precisos, a natureza do divino, se estendam gradativamente pela sua mente e coração e que se tornem a sua própria consciência. Quando isso ocorrer, sua alma será como um pintinho, bicando e bicando até romper a casca do ovo, para sair para o enorme e maravilhoso mundo e reunir-se com a mãe galinha, que espera pacientemente que seu filhotinho a encontre. E isso é o que ocorre comigo e com todas as outras almas crísticas. Nós esperamos, observamos e ajudamos as pessoas que anseiam conhecer a causa do vazio de seu espírito, que dedicam seus corações para transcender as ocupações terrenas, aqueles cujas mentes estão sendo atraídas para o propósito mais elevado na vida e que sonham em entrar em perfeita sintonia com suas próprias almas e com a fonte divina do ser, tudo maiúsculo. Ansiamos amorosamente por estes viajantes espirituais, mais do que eles próprios possam suspeitar. Isso significa que esperamos amorosamente por você, que está lendo esta carta. Quando você estiver novamente reunido com a fonte do seu ser, terá alcançado seus verdadeiros propósitos na Terra. Terá cumprido sua verdadeira missão na eternidade. E então, deixe sua vida real, tudo maiúsculo, começar. Você terá entrado no reino dos céus. Não direi a você que qualidades escrever para estabelecer a sua nova consciência. Estas devem vir de suas mais altas e melhores percepções atuais. Estude novamente a natureza divina da consciência divina, que percebi tão claramente no deserto e que relatei na carta 1. Deixe que esta natureza divina se torne a sua própria natureza. Quero que saiba que quando você empreender esta viagem com real sinceridade, estarei ao seu lado em cada ocasião. É meu mais querido desejo que você saiba que estou com você e que estou enviando apoio e força em sua busca para unificar-se com sua realidade divina. Isso tudo entre aspas. Eu vou parando por aqui. São palavras bem profundas para a gente interiorizar e colocar essa prática, da escrita para que consigamos ascender a essa consciência divina. Então, eu desejo a todos ótimas reflexões. Um beijo grande. Eu sou um outro você.